Glória a Deus, aleluia. Cumprimento e saudamos a igreja amada de Cristo com a paz do Senhor Jesus. E no dia de hoje nós venhamos estar bem atentos ao que o Espírito Santo vai falar conosco. Em nome de Jesus. Que cada vez mais possamos estar na casa do Pai, te buscando, te adorando e te bendizendo o teu santo nome. Que o Espírito Santo venha guiar esse projeto, guiar essa palavra. Agradeço aos meus irmãos de companheirismo, pelos meus irmãos de comunhão, por estarmos à frente desse projeto. A honra do Senhor nos capacitar, nos revestir, de estar aqui ministrando uma palavra de Deus sobre a sua vida. Que nesse momento, nesse ambiente espiritual, nós venhamos desconectar dos nossos problemas, das nossas aflições, e se adentrar no que a palavra quer falar conosco. Deus já tem operado no meio dos louvores, das orações, da palavra inicial, onde o servo de Deus foi usado, o Rian, o Gustavo. Que o Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações, e que você venha sair daqui sendo conduzido e guiado pelo poder de Deus. Glorifica a Deus pela vida do ministério, do pastor, nossa liderança, os ministros de cada altar, os irmãos que estão intercedendo por nós no dia de hoje. Ô glória! A palavra que o Senhor me colocou no meu coração se encontra em Salmos 1. Seu livro de Salmos 1, capítulo do 1 ao 6, seu versículo. E eu vou estar lendo para os irmãos no dia de hoje. Palavra Salmos 1, versículo do 1 ao 6. Em nome de Jesus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja sua folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Glória a Deus. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha, que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glória a Deus. Glória. Aqui está a palavra do Senhor lida no dia de hoje, no qual o Senhor colocou no meu coração a mensagem. E que o Espírito Santo de Deus venha levar essa mensagem aonde precisa alcançar. Nesse momento eu te peço a sua confiança, eu te peço a sua intercessão, que você venha olhar esse projeto, um projeto espiritual, um projeto de Deus para alcançar a minha e a sua vida. Nós estamos em um ambiente espiritual, numa casa de oração, numa igreja. Nós não estamos em uma palestra, irmão. O que nós estamos ministrando é Bíblia. É verdade. É a palavra de Deus. É, Senhor. E essa palavra de Deus, ela tem motivos de curar, salvar, libertar. E que essa palavra venha de encontro ao seu coração no dia de hoje. Aleluia. Os salmos de Davi, muitos deles foram atribuídos a Davi, varão. E alguns não. Mas a maioria ficou como Davi tivesse escrito. O salmo, ele vem como um cântico de louvor, de adoração, uma meditação. Salmos tem uma mensagem dentro dela. Uma mensagem de aonde está o seu coração. Em meus momentos de aflições, em meus momentos de perturbação, nos momentos de solidão, Davi sempre se absteve de grandes lugares, andar no meio das pessoas, porque ele tinha uma função, né, meus irmãos? Ele estava ali apacentando as ovelhas, e quando apacentava aquelas ovelhas, ele tinha um tempo de qualidade com Deus, um tempo de devocional. Ele meditava ali, entoando hinos ao Senhor. E grandes salmos foram escritos ali, nesse momento de comunhão com o Espírito, no momento de comunhão com Deus, e onde o Senhor se revelava para ele. E o Davi nos deixou muito ensinamento no dia de hoje. Por mais que alguns salmos não tenham autoria escrita, delegada a fulano de tal, foi Deus que deu, varão. É verdade. Sendo Deus que deu, Deus que tocou no coração de Davi, e entre outros, escrever, é espiritual, é a palavra do Senhor. É verdade. E sendo a palavra do Senhor, ela continua nos orientando, nos guiando, trazendo clareza, discernimento. E é isso que esse salmo vai trazer para a minha vida e para a sua vida no dia de hoje. Glória a Deus. Porque a epígrafe desse salmo já tem uma mensagem.
Os justos e os ímpios. Os justos e os ímpios. E eu torno a te repetir. Os justos e os ímpios. E começa da seguinte forma: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Eu e você, como uma mulher de Deus, como um homem de Deus, como um servo da casa do Senhor, o que nos guia é a palavra do Espírito Santo. O que nos guia é a palavra de Deus. A palavra revelada pelo nosso Espírito Santo. Nós somos guiados pelo altar. Ai de mim, eu e você, um homem de Deus, uma mulher de Deus, se sentar no meio de rodas de escarnecedores, de pessoas ímpias, isso acabará te contaminando. Eu não sei esse ambiente onde você tem passado, que tem tentado te contaminar, te deixando confuso, que tem tentado te desorientar, contaminando o seu coração, mas esse lugar não é para você. Esse lugar que Deus te colocou nessa empresa, nesse trabalho, é um ambiente para você ser luz, em meio a essas trevas. O que eu peço pelo Espírito Santo no dia de hoje é que essa palavra venha te consolar, para que você venha andar com os ímpios, mas ganhar essas almas, essa família para Cristo. Não que você venha se contaminar, que você venha deter o que Deus quer fazer na sua vida, por andar nos caminhos dos pecadores. Aleluia. Mas nós sabemos que quando Deus nos dá uma missão de ir de encontro a um pecador, é porque o Senhor tem um grande amor pelaquela vida, tem um grande amor pelaquela família, tem um grande amor pelaquela alma. E nós vamos para essa casa, para essa família, simplesmente para falar do amor de Jesus, do amor de Cristo, da onde o Senhor nos tirou, da onde o Senhor nos resgatou. Mas porém nós não devemos se assentar, se contaminar, se sujar. Pelo contrário, nós estamos lá para libertar, para liberar a palavra de Deus sobre a vida daquela família. Nós estamos sendo usados como mensageiros da palavra de Deus. E esse salmo vem nos conduzindo que bem-aventurado é o homem que não anda seguindo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Este lugar onde você está sentado é justamente para você ser a diferença. Esse ambiente ainda pode ser um ambiente que não tem a presença de Deus, e justamente Deus te colocou neste meio para você fazer algo diferente, para que você venha ganhar essas ovelhas. Assim como Davi pastoreava aquele rebanho de ovelha, o Senhor tem te colocado almas para pastorear. E muitas das vezes a ovelha não está da forma que a gente acha que vai estar, né, irmão? É verdade. Às vezes a ovelha está machucada, e por estar machucada acaba nos agredindo com palavras. É verdade. E a gente acha, por que a gente tem que passar por isso? Porque essa é a nossa missão aqui na terra, é levar o Evangelho para aquele que precisa, para aquele que está caído, para aquele que se desviou, para aquele que se descontendeu, aquele que se contaminou. E essa palavra é justamente para você voltar a ter prazer andar na lei do Senhor, a andar pela misericórdia do Senhor, porque aquele que anda na lei do Senhor, ele tem prazer de buscar a sabedoria dentro da palavra. E a própria palavra de Deus no seu versículo 2 vai nos dizer: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite e de dia. Esta palavra é o alimento que nos alimenta, que nos fortalece, que nos reveste, que nos consola no momento que não tem ninguém para ouvir a nossa voz. Porém, quando nós começamos a ler esse texto, ele começa a passar alguns gatilhos para nós não andarmos com pecadores, não nos assentarmos na mesa de escarnecedores, mas que nós venhamos cada vez mais meditar na palavra do Senhor. No seu verso 3 vai dizer: ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Às vezes você tem pregado a palavra de Deus, você não tem visto nada acontecer nesse mundo carnal, mas porém no espiritual as suas raízes estão entrando dentro da terra. Aquela semente que você plantou dentro da sua casa, para aquele seu irmão rebelde, para aquela sua esposa que está tendo descontenda contigo, para o seu marido que está na bebedeira, nos vícios, pode ter certeza que essa palavra foi junto com as correntes das águas. Ela enraizou naquele coração, mesmo sendo um coração duro, meu diácono Wellington. A palavra de Deus está sendo coerente, que a palavra plantada nas árvores junto com as correntes das águas, no seu devido tempo, fruto lhe darão. Então toda palavra
lançada pelo Espírito Santo, ela alcança. Da mesma forma que Deus preparou esse dia de hoje para nós estarmos ministrando sobre você, que as palavras que jogaram sobre a sua vida, as difamação, as calúnias, não se prevalecerão. Porque nós estamos ministrando uma palavra de boas novas para você, meu irmão e minha irmã, no dia de hoje. Que no tempo certo essa palavra vai criar raízes, vai criar forças, vai criar estrutura, vai crescer e vai florir. E os frutos que vêm da palavra de Deus são bons frutos. É reconstituição, é restauração, é reparação. A gente sente que aquele lar que foi destruído, quando é plantado, quando é arremessado, colocado a palavra de Deus, o Espírito Santo começa a mudar. Aquele coração quebrantado, aquele coração duro, rebelde, aquela pessoa difícil de lidar, ela começa a te olhar de uma forma diferente. Nós somos homens e mulheres, mas nós somos espiritual. Verdade. E aquela pessoa que nos levantava para nos confrontar, hoje não nos incomoda mais, varão. Porque a palavra de Deus adentrou no nosso coração. Um dia nós fomos semeados. E essa palavra, quando ela entrou, o velho homem caiu, o velho homem morreu, a antiga mulher não existe mais, aquele que falava palavrão não fala mais, o que se prostituía, que se drogava, não tem mais prazer. Eu creio. Só que muitas das vezes nós achamos que nossas folhas estão murchas, que nós passamos do tempo, que o Senhor errou, mas o Senhor não errou. O inimigo joga essa seta achando que você não é uma varoa, uma valorosa muito amada pelo Senhor. Verdade. Ele tenta acabar com esse plantio, assim como tentou lá no joio e no trigo. Ao descansar, o homem foi lá e viu sua plantio no outro dia, está contaminado. Ah, mesmo assim é Satanás, ele já está jogando seta no seu ouvido para que você venha ficar desatento no que o Espírito Santo está falando contigo. Mas pelo nome de Jesus que tem poder, que essa palavra que está sendo liberada aqui no dia de hoje, vai de encontro ao seu coração que está precisando de um consolo, como um manual, como instrução, como uma bússola para te guiar. Pode o tempo demorar, mas você vai ver que essa palavra vai cair no seu coração, que o tempo vai mover ao seu favor, que as coisas que se perdeu, as coisas que se murcharam, o fruto que se estragou, o maracujá que murchou, o Senhor pode mudar. Verdade. Eu creio. O tempo do Senhor é diferente do nosso. Sim. Para Ele 1000 anos um dia, Ele pode fazer um dia 1000 anos. Verdade. Muitas das vezes nós vemos aqui, ó, os ímpios não são assim, porém como a palha que o vento dispersa. Hoje eu venho como um chamado para você que está sentindo essa palavra queimar no seu coração. Para que você não venha ficar disperso, para que você não venha ficar desatento, para que você venha se sentir acolhido pela palavra de Deus. Muitas das vezes nós olhamos o ímpio, vivemos eles crescer e prosperar, e aquilo vem como uma seta no nosso coração. Por ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, nós passamos provas e dificuldade. Mas porém é melhor padecer na mão do Senhor do que padecer na mão do inimigo. Muitas das vezes nós achamos aquele homem truculento, aquela mulher truculenta, vivendo grandes coisas, mas porém nós sabemos onde está o coração do homem, está a sua maior riqueza. E que o seu coração venha a ser cada vez mais voltado para Cristo, para os caminhos do Senhor. Esse salmo ele vem como uma sabedoria, como uma orientação. Ele vem nos contrastando sobre a vida do justo, sobre a vida do injusto. E muitas das vezes separar o que é justo do que é injusto. Verdade. Nos machuca, por quê? Não é para nós, irmão. Quem vai fazer essa separação do que é justo do que é injusto é Deus. Jó foi citado aqui hoje. Jó descontendeu com a tua esposa quando ela falou para ele negar aquele Deus. Nega o teu Deus e morre. Aí ele retrucou. Mas se o Senhor foi bom comigo nos tempos bons, por que não seria bom com o Senhor nos tempos ruins? É verdade, Jesus. Se o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. É Bíblia. Verdade. Muitas das vezes nós achamos que os perversos estão sendo justiçados e os justos estão sendo injustiçados. Mas é isso que o inimigo passa. Ele passa com um prato saboroso, tentador. E nós deixamos de olhar para o nosso prato que está na mesa, que é o que Deus nos permitiu ter naquele dia. Verdade. E começamos a olhar o prato que o vizinho,
que o outro está comendo, o próximo, e começamos a questionar: por que eu tenho tão pouco? Antes um pouco com Deus do que o mundo, do que muito com o inimigo, Verdade. do que não ter nada na mesa. Verdade. E tirar essa seta que o inimigo coloca no nosso coração de que Deus não é justo, mas Deus é justo. Ele é. Ele sabe até onde você vai suportar. Aleluia. E talvez Ele está usando essa situação, nesse momento que você está passando, de aflição, de perturbação, não para te punir. Pode ser para ativar a sua fé, para que você venha quebrantar o seu coração e voltar para os caminhos do Senhor. Aleluia. O Senhor jamais será perverso com o filho que ama, mas por Ele não vai deixar de corrigir. É verdade. Ele nos corrige para que nós venhamos declarar o quanto somos dependentes do Teu amor. E essa palavra queima no meu coração. Queima no meu coração. Porque muitas das vezes nós achamos que Deus não está olhando para a nossa vida, não está olhando ao nosso redor. Nós vemos atrocidades acontecendo, calúnia sendo levantada, dificuldade em cima de dificuldade, prova em cima de prova, e nós perguntamos: onde está o Deus? Mas o Deus hoje moveu a terra e moveu o céu, para que você viesse no dia de hoje assistir essa rádio. Eu creio. Para Deus consolar o seu coração, para te dar uma orientação do céu, para que você continue andando no seu caminho, para que você continue buscando sabedoria do Senhor, para que você não venha se contaminar com as mesas dos escarnecedores, nem andar nos caminhos dos ímpios, para que você venha meditar na palavra do Senhor, porque é de lá que virá o seu socorro, é de lá que virá a sua alimentação celestial, é de lá que virá novos planos do Senhor para a sua vida. Eu creio. O Senhor conhece o caminho do justo, porém o dos ímpios não perecerão. Aonde o ímpio vai, o justo não vai. Porque nós sabemos que diante daquele dia nós iremos comemorar, pois andamos no caminho do Senhor. Aleluia. Por mais que somos falhos, pecadores, Verdade. somos mortais, mas somos seres humanos imperfeitos, servindo um Deus perfeito. E esse Deus perfeito vem de encontro para você hoje e te dizendo: vem, filha, vem, filho meu, eu quero te dar amor, eu quero te dar carinho, eu quero te consolar, eu quero ouvir a sua voz, eu quero te abraçar, eu quero ouvir a sua boca entoar louvores igual Davi fazia naquele pasto. Davi se derramava na presença de Deus, Davi meditava, Davi louvava, Davi escrevia poemas, recitava, no quais esses poemas estão nos guiando até o dia de hoje. O Senhor pede de você no dia de hoje uma verdadeira adoração, um verdadeiro louvor, um verdadeiro quebrantamento desta casca que está impedindo do Senhor adentrar na sua vida. Que esses Salmos 1 no dia de hoje, que essa mensagem que Deus está falando no seu coração, você venha guardar ela como um mandamento na sua vida. Aleluia, Jesus. Que você não venha atrapalhar o que Deus quer fazer para você através dessa mensagem. Tudo aqui que foi falado foi guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. Desde as orações, Aleluia. dos louvores, das palavras iniciais, da oportunidade, agora a palavra do dia. E hoje o Senhor vem te dando um conselho: não detenha o que Deus quer fazer na sua vida, andando no caminho dos pecadores, no caminho dos ímpios. Você está lá por um motivo: por aquela ovelha que se perdeu, por aquela ovelha que se contaminou, por aquela ovelha que se descarrilhou. Tu és a ferramenta da palavra de Deus, um homem, a mulher, mensageiro do Senhor. E até aqui o Senhor me deu. Glória. Que você venha guardar essa mensagem, esse consolo na tábua do seu coração. Que o Espírito Santo venha te consolar e te conduzir os pastos verdejantes. Que o seu celeiro não venha se secar, mas venha transbordar. Que venha haver providência, mantimento. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer restauração para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.